pastora, pode procurar cada líder para você não ficar de fora dessa revisão de vidas. Amém? Amém, queridos. Agora eu quero te convidar a ficar de pé e receber o nosso pastor, mais novo pastor aqui da Sara. Glória a Deus, boa noite, Sara Sede, boa noite, igreja. Te convido a tomar o seu lugar, pode sentar. Hoje vou estar estreando minha primeira vez pregando num culto de domingo à noite, culto da família. Graças a Deus o bispo não está aqui, então estou mais tranquilo. Assim, homileticamente falando, ele não vai ficar me olhando ali, né? Ele senta ali e fica olhando. Mas brincadeira, essa semana ele me convidou, o bispão está viajando. Se eu não me engano, ele está em Curitiba com a família, aniversário da neta. Mas amanhã ele já está de volta. Então, quem quiser conversar com ele, visitar aí essa semana, a partir de amanhã ele já está na igreja. Eu quero hoje, com essa oportunidade de pregar no domingo à noite, trazer uma palavra que eu acredito muito, inclusive já até está o tema aqui, é um nome muito falado hoje, né? É um nome atual, mas na verdade isso já é bíblico, e se é bíblico é algo eterno, amém? E nós vamos falar hoje sobre a mente de Cristo, e aqui eu trouxe essa palavra justamente em inglês, né? O mindset, porque é uma palavra hoje muito falada, muito citada, muito usada, principalmente no mundo de negócios, do empreendedorismo, né? Então, se tem empreendedores aqui, se tem empresários, com certeza, em algum momento, em algum curso que tu fez, tu já ouviu essa palavra. Porque mindset significa mentalidade ou uma configuração de mente. E a Simone, na palavra da oferta aqui, ela falou sobre quando nós nos convertemos, a primeira coisa que nós percebemos, né, numa pessoa, e assim foi provavelmente contigo, na tua família, a pessoa consegue identificar que o teu coração não é o mesmo coração depois que tu teve um encontro com Cristo. Teu coração, ele é transformado, a Bíblia fala isso, né, que ele troca o nosso coração, ele tira o coração de pedra e ele coloca um coração de carne, ou seja, ele troca o nosso coração, os nossos princípios, os nossos valores. Mas a mentalidade, ela não é trocada, não existe um transplante espiritual. A partir do momento que eu aceito Jesus, ele tira o meu cérebro, a minha mente, né? Que a gente entende que a mentalidade, a gente até tem no desenho ali tem um cérebro. Não existe uma transfusão, um transplante de cérebro. A mentalidade, ela é construída através de processos. É uma transformação de mente. Quando nos convertemos, o nosso coração, naturalmente, automaticamente, ele já é tocado pelo Espírito Santo. O nosso espírito, ele é vivificado pela palavra, né, se diz a Bíblia. Mas a nossa mente, a nossa configuração de mente, a nossa transformação de mente, ela leva um tempo. Isso está em Romanos, capítulo 12, no versículo 1 e 2, não precisa abrir, mas fala sobre isso, que nós devemos apresentar o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional, ou seja, um culto racional, é um culto inteligente. Para que possamos, né, e aí fala da transformação de mente, para experimentar a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus. Isso está em Romanos. Então a mentalidade, quando nós vamos ter um encontro com a palavra e nós vamos nos expondo cada vez mais à presença de Deus, não é o nosso coração que vai sendo transformado apenas. O que mais vai mudando em nós é a nossa mentalidade. Por isso que o tema da palavra é o mindset de Cristo. E eu queria te convidar a abrir sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 10. Nós vamos ler do 10 ao 16. 1 Coríntios 2, versículo 10 ao 16. Olha o que a Bíblia afirma aqui. Olha o que o apóstolo Paulo, escritor dessa carta, ele fala. Deus, porém, o revelou nós por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Próximo. E aí ele diz, pois quem conhece os pensamentos do homem, a não ser o espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser pelo Espírito de Deus.
Próximo. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que procede de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado por sua graça. Delas também falamos não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito Santo, explicando o que é espiritual com palavras espirituais. Em outra versão diz assim, explicando as coisas espirituais para quem é espiritual. E aí nós já vamos introduzir tudo isso. Aí ele diz, o homem natural não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois para ele são loucura. Não é capaz de entendê-las porque elas não são discernidas naturalmente. Elas são discernidas espiritualmente. Próximo. Penúltimo agora. Contudo, o homem espiritual julga todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é julgado. E último, pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? E aí ele termina afirmando algo. Nós, porém, temos a mente de Cristo. Nós, porém, temos a mente de Cristo. Isso aqui é uma afirmação. O apóstolo Paulo não falou que nós em algum momento temos que buscar. Ele falou que o homem espiritual, ele tem a mente de Cristo. Então, quando tu afirma que nós temos a mente de Cristo, nós precisamos identificar como é de fato a mente de Cristo, como foi, como ele agia, como ele pensava, o que ele sentiu, o que ele sentia, o que ele faria no nosso lugar. E existe um livro, né? Em seus passos, o que faria Jesus. Tudo o que nós fazemos, falamos, sentimos é um reflexo da nossa mentalidade. Eu vi um estudo, uma pesquisa que foi feita, se eu não me engano, em 2000 ou 2012. Posso estar errando o ano. Uma pesquisa foi feita numa universidade, eles fizeram uma comparação com duas mentes, duas pessoas. Uma pessoa de um lado, outra pessoa de outro. E eles conectaram essa mente, né, esses dois seres humanos. E o estudo era o seguinte: uma pessoa, ela fazia alguns gestos, ela emitia alguns sons, ela agia de alguma maneira. E a segunda pessoa, ela imitava a primeira. E o estudo, né, foi feito, enfim, não vou trazer detalhes aqui, mas o estudo mostrou que o nosso cérebro, ele emite uma frequência, assim como um rádio, um aparelho de rádio tem uma frequência, o nosso cérebro tem uma frequência. E a frequência de quem estava imitando, ou seja, tem uma pessoa ali fazendo algo e eu estou imitando ela. A frequência do cérebro dela ativava a mesma região do meu cérebro. Então, a mesma frequência que tinha naquela pessoa, eu também tinha a mesma frequência. Conclusão do estudo, não vou trazer aqui detalhes até porque eu não li todo o estudo, mas a conclusão é o seguinte, que nós vamos nos tornar parecidos, nosso cérebro, morfologicamente falando, se torna parecido a quem nós imitamos. Então aquela pessoa que estava imitando, ela se tornava parecida com quem ela estava tendo como referência, inclusive morfologicamente, o cérebro dela tomava forma, fisicamente falando, do cérebro de quem ela estava imitando. Não era só o gesto, não era só o comportamento, não era só o som que ela imitava, morfologicamente, ou seja, fisicamente falando, o órgão cerebral dela se tornava parecido com quem ela estava imitando. E aí nós vamos para a palavra e vemos Paulo falando o seguinte: sede meus imitadores, porque eu sou de Cristo. Então quando o apóstolo Paulo falou isso, me imitem porque eu imito a Cristo, ele estava falando, podem me copiar porque eu tenho a mesma mentalidade de Cristo. Quem pode conhecer a mente do Senhor? A Bíblia pergunta ali, acabamos de ler. Quem pode, a não ser o Espírito de Deus? E nós temos o Espírito de Deus. Se nós temos o Espírito de Deus, nós temos a mente de Cristo. Então o tema da palavra é justamente para falar hoje que nós vamos estudar um pouco sobre a mente de Cristo. Como era, como fazer, como agir, né? Se nós temos que imitá-lo, nós vamos trazer hoje, de fato, algumas características da mente de Cristo. E eu queria ler novamente, agora no livro de Romanos, nós lemos Coríntios, agora nós vamos ler em Romanos, capítulo 8, versículo 4.
Vamos ler do 4 ao 9. Romanos capítulo 8, 4 ao 9. E aqui nós já vamos identificar a primeira característica da mente de Cristo. E aqui nós, falando sobre, já vamos ler aqui, pode até deixar, mas falando sobre o comportamento, né, imitar, aí nós vamos para a palavra, nós vamos de novo vendo as escrituras, e aí nós vamos, por exemplo, em Salmos, quando o salmista lá no capítulo 1 diz assim: bem-aventurado o homem que não se assenta aonde? Porque você vai se tornar parecido com eles. Não se assente, bem-aventurado, bem feliz é o homem que não se assenta em qualquer roda. Por quê? Porque naturalmente você vai se tornar parecido com eles. Isso é fisicamente provado, já cientificamente comprovado, que nós nos tornamos parecidos com quem nós mais convivemos. Então por isso que bem-aventurado é o homem que não senta em qualquer roda, porque a sua mentalidade vai se tornar a mesma mentalidade de com quem ele convive. Por isso que hábitos, se você está procurando ter novos hábitos, hábitos melhores, quem aqui está procurando nesse segundo semestre ter hábitos melhores? Se alimentar melhor, dormir melhor, estudar mais, e aí? Todo mundo, né? Isso é um alvo maravilhoso. Mas é também comprovado que para ter hábitos melhores, você precisa habitar com pessoas que têm esses hábitos. Hábito vem da palavra habitar. Então por isso que nós somos mais parecidos. Eu vou dar um exemplo dentro da nossa casa, da nossa família. Eu vejo o Vicente em alguns comportamentos dele, e ele não tem nem maturidade, nem idade para fazer algumas coisas que ele faz, mas ele faz porque ele está nos imitando. É inconsciente, ele fala algumas coisas que ele nem tem noção, mas ele está inconscientemente nos imitando. Isso porque ele habita na mesma casa e os hábitos estão comparados a onde ele habita. Então, se nós queremos ter a mente de Cristo, nós queremos ter os hábitos, os comportamentos que ele tinha, nós temos que habitar em Cristo. Por isso que Paulo falou: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Isso é, de fato, ter uma transformação de mente. E aqui, novamente, Paulo fala assim: a fim de que os preceitos da lei fossem cumpridos em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Quem vive segundo a carne aspira do que a carne deseja, ou é governado pela carne. Mas quem vive de acordo com o Espírito aspira o que o Espírito deseja. Essa versão está um pouquinho diferente. A minha diz assim: aqueles que são dominados pela natureza humana pensam nas coisas da natureza humana, mas os que são controlados pelo Espírito pensam em coisas que agradam o Espírito. Versículo 6. Aqueles que são, portanto, é isso mesmo, né? Portanto, permitir que a natureza humana controle a mente resulta em morte. Então aqui o apóstolo Paulo está novamente falando sobre mente. Aquele que é governado pela carne, ele é governado para a morte. Ele é controlado, né? A sua mente é controlada e resulta em morte. Mas permitir que o Espírito controle a mente resulta em vida e paz. Próximo versículo, 7. E aí nós vamos até o 9. Pois a mentalidade da natureza humana é sempre inimiga de Deus. Eu não sei se tu já tinha reparado no texto, mas como fala de mente, mentalidade, porque de fato nós vamos viver aquilo que nós acreditamos, e aquilo que você acredita passa pela sua mentalidade. Isso é incrível, porque quando você se permite ser transformado na sua mente, você vai viver uma nova realidade, seja na família, seja nas finanças, seja onde for. Se você quer viver algo novo na sua vida, isso começa pela sua mentalidade. Se a sua mentalidade é governada pela natureza humana, ela é inimiga de Deus, ela é morte. Nunca obedeceu às leis de Deus e nunca vai obedecer. Olha que forte. Então ele está falando: quem vive na carne, ele não só não vai viver as coisas de Deus, como ele é inimigo de Deus. E ela nunca vai obedecer à lei de Deus. Por isso que não tem como servir a Deus na carne. É de fato carregar a sua cruz, é negar a si mesmo, é crucificar o seu eu e viver para Cristo. E aí, versículo 8: por isso aqueles que ainda estão sob o domínio da sua natureza humana não podem agradar a Deus.
e último, e aí ele diz assim: vocês, porém, não são controlados pela natureza humana, mas pelo Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês, e se alguém não tem o Espírito de Deus, a ele não pertence. A primeira característica, e são inúmeras, nós não temos nem como falar todas as características, biblicamente falando, de Cristo, mas dá para nós pontuarmos as principais, e a primeira delas é: se eu tenho a mente de Cristo, eu não sou governado pelas minhas vontades. Se eu tenho a mente de Cristo, eu não posso ser governado pela minha carne, pelos meus desejos, pelos meus impulsos, porque acabamos de ler que quem é governado pela carne está sendo guiado para onde? Para a morte. E a carne nunca vai obedecer a Deus, ela nunca vai agradar a Deus, não tem como. A carne só é boa para nós. Existe uma música antiga que ela diz assim: se o pecado fosse ruim, ninguém pecava. Pecar é bom, mas ele é bom para a carne, mas quem vive na carne vive para a morte. E viver para o Espírito é de fato ter a mente de Cristo, e quem é governado pelo Espírito, ele tem vida. A Bíblia diz isso, ele tem vida, ele tem paz. Jesus falou assim: eu não vim fazer a minha vontade, eu vim fazer a vontade do Pai. Jesus sempre revelou em todas as palavras, todos os evangelhos. Eu não sei se tu já leu a Bíblia inteira, espero que sim, mas se não, é um maravilhoso hábito para te criar nesse segundo semestre. Mas em todos os evangelhos você vê Jesus sempre ilustrando e trazendo, de fato, revelando a sua mentalidade. Eu não vim fazer a minha vontade, eu vim fazer a vontade do Pai. Quem vem a mim, vem a Deus, porque Ele me enviou. Então fazer a vontade da carne é de fato não ter a mentalidade de Cristo. Por isso que aqui em Romanos ele falou assim: se você tem o Espírito de Deus, você é guiado pelo Espírito. Amém? Se você tem o Espírito de Deus, a carne não te governa. Se você tem o Espírito de Deus, a sua mente carnal, a sua natureza humana, ela não compreende as coisas de Deus. Mas se você tem o Espírito de Deus, você começa a discernir bem todas as coisas. E o primeiro discernimento que você tem é: eu não posso deixar que a minha carne governe a minha vida. Eu não posso deixar que os meus sentimentos, que os meus pensamentos. Em Colossenses capítulo 3, versículo 1 e 2, vou ler aqui, mas se puder projetar pode. Colossenses 3, 1 e 2 diz assim: portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto. Se nós vivemos aqui na terra, numa natureza humana, num corpo carnal que um dia vai virar pó, mesmo estando numa natureza humana, nós temos que buscar as coisas que são do alto. Seguir os princípios de Deus. A mentalidade de Cristo sempre foi guiada pelos princípios eternos. Por isso ele fala: procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado. Mantenham os seus olhos fixos nas realidades do alto, onde Cristo está assentado, uma vez que vocês ressuscitaram com Ele. Então, entender isso, querido, faz toda a diferença. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz assim: quem faz a vontade de Deus permanece para sempre. Permanece para sempre. Isso significa que ter a mentalidade de Cristo, você vai permanecer para sempre, é eterno. As coisas da terra que são passageiras, as coisas desse mundo, por mais que muitas são muito boas, e eu sei que todo mundo aqui gosta de ter uma conquista pessoal, se formar, crescer financeiramente, construir algo aqui na terra que vai ser relevante, isso é maravilhoso, mas isso é passageiro. A mentalidade de Cristo, ela está sempre olhando para as coisas do alto. Sempre os olhos, a Bíblia diz, fitados nele, que é o autor e consumador da nossa fé. Então viver na terra, olhando para o alto, ter a mente de Cristo é ser guiado pelos princípios de Deus e nunca pela sua carne. Se você está aqui nessa noite, se você está em casa assistindo essa palavra e você se sente governado pela sua carne, pelos desejos você não consegue vencer, é porque você precisa de fato passar por essa transformação de mente.
A partir do momento que a mente de Deus, que a mente de Cristo começa a fazer parte na tua vida, você percebe que a carne não governa mais. Não quer dizer que você não tem vontades. Pelo contrário, você vai continuar tendo vontades. Mas o Espírito de Deus controla a sua mente, governa a sua mente. Assim, eu não sou mais guiado pelo que eu sinto. Eu não sou mais guiado pelo que eu vejo. Eu não sou mais guiado pelas minhas emoções. Elas são importantes, sim, mas elas não me governam. Amém? Quem governa a nossa vida é o Espírito de Deus. Quem tem o Espírito de Deus tem a mente de Cristo. E quem tem a mente de Cristo discerne bem todas as coisas. Assim é o homem espiritual. É isso que a Bíblia define o homem espiritual. A Bíblia está dizendo o seguinte: o homem espiritual não é aquele que lê mais, que ora mais, é aquele que tem a mente de Cristo. Porque ele discerne bem todas as coisas. Ele é espiritual. O homem espiritual discerne todas as coisas. Mas o que é governado pela carne não consegue, porque as coisas de Deus para ele é loucura. Eu me lembro quando eu não era convertido, com a primeira vez que eu ouvi algo assim impactante sobre a palavra de Deus. Eu me converti na Sara há 15 anos atrás, nessa igreja, fui no Revisão de Vidas. A porta era aqui no meio, eu entrei ali há 15 anos atrás. O pastor Fábio era um pastor aqui dos Atalaias. Eu lembro ele descendo, não tinha começado, ele desceu aqui o altar, me cumprimentou ali no meio: seja bem-vindo, pode sentar, você está no arena. E aquele dia eu ouvi uma palavra e aquilo ali para mim era loucura. Eu falei: cara, não faz sentido o que eles estão pregando aqui. Não fazia sentido, porque ali quem governava era a minha carne, era a minha natureza humana, a minha mentalidade ainda era terrena. Mas quando eu fui para o Revisão, tive uma experiência com Deus. Na primeira palavra, na sexta-feira à noite, a 11 de setembro de 2009, ali, a minha mente foi tocada pela palavra de Deus. Ali, a luz da palavra de Deus, ela iluminou o meu entendimento. Por isso que a Bíblia fala que quem está no mundo, o príncipe deste mundo cegou o entendimento. Porque é carnal, é natural, é natureza humana. Mas quem é governado pelo Espírito, ele discerne bem todas as coisas. Ele tem a mente de Cristo, amém? Então a primeira característica de quem tem a mente de Cristo, ele é guiado pelos princípios eternos. Ele não é guiado pela sua vontade, pela sua carne. Segunda característica, quem tem a mente de Cristo sempre traz uma solução. Aonde Jesus passava, cara, podia estar acontecendo o pior cenário da história. Se tinha um cego, ele voltava a ver. Se tinha um paralítico, ele voltava a andar. Se tinha um fariseu criticando, ele confrontava com a verdade. Se tinha algo escuro, ele trazia luz. Por quê? Porque a mentalidade de Cristo sempre traz uma solução. Quem tem a mente de Cristo sempre traz algo que vai resolver uma situação. E eu lembrei de um texto, de uma passagem, não vou citar aqui, mas eu vou lembrar o que aconteceu. Jesus estava em um determinado lugar, e naquele lugar tinha um cego de nascença, e aquele homem, a Bíblia diz que ele era cego de nascença, e chegou até Jesus alguns fariseus, e questionou Jesus assim: Senhor, quem pecou? Seu pai, seus pais, os seus avós? E aí Jesus olhou para eles e falou assim: nenhum e nem outro. Quem conhece essa passagem? Nenhum nem outro. Essa situação, ela existe para a glória de Deus. Naquele momento, a natureza humana, a mentalidade nossa carnal, é natural isso nosso, e isso é uma luta que a gente precisa ter constantemente. Nós sempre procuramos um culpado. Mas por que ele é assim? Quem pecou? O pai, o avô, a família dele? Quem é o culpado? Jesus falou: não importa quem é o culpado, importa que a glória de Deus vai ser manifestada nessa situação. Então, para quem tem a mentalidade de Cristo, qualquer problema vira o quê? Uma oportunidade para você trazer uma solução. Tem um problema hoje na sua vida, você pode enxergar de duas formas: com a mente natural, tentar achar o motivo, o culpado, a situação, se tornar talvez uma vítima, e de fato você pode ter sido uma vítima, mas continuar sendo uma vítima é uma escolha. Se você quer ter a mente de Cristo, você vai olhar para essa situação e vai falar assim: nesse problema, nessa enfermidade, nessa situação, seja lá qual for, vai ser para a glória de Deus. Aqui Deus vai se revelar. Então, seja na saúde, seja na família, seja no trabalho, seja onde for, qualquer situação que você esteja vivendo, lembre-se, Jesus
sempre trouxe uma solução. Sempre. Ele não apontava o problema, e isso era inclusive em pecados, não só em problemas. Era quando alguém estava lá, e aí nós vamos lembrar daquela mulher que foi pega em adultério, estava já na roda para ser apedrejada, Jesus chegou ali, todo mundo achou que Jesus naquela hora ia condenar. O que ele falou? Quem aqui não tem pecado? Atira a primeira pedra. A Bíblia diz que todos foram soltando devagarinho. A Bíblia falou até detalhes que Jesus desenhou no chão, ficou desenhando, riscando. Sabe por quê? Porque nós, com a nossa mentalidade da carne, sempre temos o comportamento de apontar. E Jesus sempre trouxe uma solução. Se você tem o Espírito de Deus, eu não sei se você entende isso, você tem de fato o Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos. Você tem nada mais, nada menos que o próprio Deus morando em você. Então, seja lá qual for a situação que você esteja vivendo, essa é a grande oportunidade da glória de Deus se revelar na tua vida, através da tua vida, na tua família, porque você tem o Espírito de Deus. Amém? Isso encontra em muitas situações, em diversos textos na Bíblia. E eu ouvi essa história uma vez, e eu gosto sempre de falar, sempre que eu lembro, tenho oportunidade, eu falo. Nem sei quem contou, mas é uma ilustração de que quando a gente chegar no céu, eu não sei você, assim, com quem que tu vai querer, depois de Jesus, claro, com quem que tu vai querer conversar quando chegar no céu? Paulo? Conversar com ele, ter uma experiência. Paulo, fala aí como que foi, cara, a tua conversão, tu ficou cego, depois tu viu Jesus, conta aí. Muitos vão chegar no céu, vão querer falar com Daniel, vão querer falar com Davi. A Simone trouxe aqui, né, a oferta de Davi. Davi foi o maior rei, Davi foi o homem segundo o coração de Deus. Pensa, tu chegar, Davi, como foi ser um homem segundo o coração de Deus? E aí tu chega no céu e eles vão contar, cara, foi assim. Moisés, como que foi abrir o mar? Como que foi passar no mar? E ele vai contar, mas aí vai chegar um momento que eles vão parar e vão falar assim: agora me conta uma coisa, como que é Deus morando em você? Como que é o Espírito de Deus habitando em você e você não conseguir trazer solução para o problema, não trazer a revolução na tua vida? Como? Moisés abriu o mar, mas nós temos o privilégio de o Espírito morar em nós. Como que foi abrir o mar? Foi maravilhoso, mas como que é Deus habitando em você? Me responde, como que é Deus morando em ti? Como que é Deus morando na tua vida? Como que é o Espírito habitando aí? Sabe como é que Jesus responderia essa pergunta? Ele falaria assim: pelos frutos eu conheço a árvore. Traduzindo essa frase de Jesus para os nossos dias, ou para essa palavra, Jesus fala assim: pelo teu comportamento eu conheço a tua mentalidade. Se você crê, você vive milagres. Porque a Bíblia diz isso, que os milagres seguirão aos que creem. E crer passa por uma mentalidade. O homem natural não consegue crer nas coisas de Deus. Mas quem tem o Espírito de Deus, ele tem a mente de Cristo. E quem tem a mente, ele tem a crença, os milagres acompanham. O Espírito habita em você, querido. Então, se nós queremos desenvolver, e lembrando que ter a mente não é apenas no ato da conversão, é uma transformação, é um processo de se expor à presença de Deus continuamente. Eu estou há 15 anos, mas tem pessoas aqui que estão há 20, há 30, há 40 anos. E isso é maravilhoso, porque quanto mais eu caminho com Cristo, eu deveria me tornar mais parecido com Ele, assim como o apóstolo Paulo falou: imitem a mim porque eu imito a Ele. Eu tenho a mesma mentalidade que Ele, eu tenho os mesmos resultados que Ele, ou até maior, porque Jesus falou que nós faríamos obras maiores do que a dele. Só que uma mente natural, uma mente carnal, quem é governado pela sua carne, não consegue crer, porque é loucura. Mas nós temos o Espírito de Deus, amém? Quem aqui tem o Espírito de Deus? Então você tem, de fato, o poder de Deus, a unção de Deus, você tem a autorização de Deus, você não é guiado pela carne, você é guiado pelos princípios, você tem a solução. Mais do que a solução, você tem a cura, você tem a resposta certa, você tem a direção, você tem a palavra de Deus no teu coração. E terceira característica que
e como eu falei, são inúmeras, não tem nem como falar, são 3, são milhares, talvez a gente nunca vai ter um limite, mas o comportamento revela a mentalidade. Aquilo que você pensa, você fala, aquilo que você pensa, você age. Então, como eu conheço alguém, eu conheço a mentalidade da pessoa por aquilo que ela vive. Nós conversamos esse mês com uma menina que inclusive é da Sara, ela viajou para a África. Ela foi numa região lá, e muitas regiões lá, não lembro agora o nome. É uma região muito pobre, né? Financeiramente falando, é incrível, porque ela falou que são 2 lugares totalmente diferentes, né? E existem, historicamente falando, vários acontecimentos que levaram a eles viver aquilo. Mas eu não sei se alguém aqui já foi para a África. Alguém já foi? Já teve essa experiência? Talvez ela possa confirmar melhor. Essa foi a minha percepção. Mas eu já conversei com umas 3 pessoas que foram para a África. E eu sempre faço uma pergunta: qual é a tua visão de que teve lá? Conversou com as pessoas. O que acontece, talvez, por anos e anos, elas não romperem? E não é só lá, é em todos os lugares. Eu trouxe esse exemplo porque foi agora, foi recente. Ela falou assim, a principal característica é a mentalidade. Eles acreditam que aquilo ali é a única situação de vida que existe. De fato é isso, querido. Talvez tu esteja vivendo algo em Deus limitado porque a tua mente natural está te limitando. Talvez a tua família, o teu negócio, o teu próprio ministério ainda não rompeu porque você acredita, a tua mentalidade, aquilo que você crê, ainda é pequeno. Mas o Espírito de Deus, ele nos revela a mente de Cristo. E a mente de Cristo, querido, a Bíblia fala que ele estava no princípio e ele criou todas as coisas. O verbo era Deus, o verbo estava com Deus. E ele é o criador de todas as coisas. Então, se nós temos a mente de Cristo, nós temos uma mente que constrói. Nós temos uma mente que cria. Nós temos uma mente que muda qualquer situação. E o último ponto que eu quero trazer nessa noite é que quem tem a mente de Cristo, assim como Cristo teve, tem um coração revolucionário. Tem um coração revolucionário. Quem tem uma mente igual à mente de Cristo, tem um coração diferente. Se você botar no Google, e acho que foi ontem ou hoje que morreu o Silvio Santos, né? Foi ontem? Ontem. Se você botar no Google assim, quero uma lista dos maiores nomes, as maiores mentes, as mentes mais brilhantes que já passou no Brasil. O Google vai te dar lá 21 nomes. E você vai vendo, homem que criou a lei, que descobriu a teoria disso, que criou isso, um era físico, o outro era matemático, o outro era cientista. E o Google vai te dar vários nomes de pessoas brilhantes. Homens que fizeram muito sucesso na sua época. Em um deles, por isso que eu falei de Silvio Santos, ele está lá numa dessas listas. São homens que tiveram uma mente revolucionária. Eles revolucionaram o seu negócio, o seu ambiente, onde eles estavam. Revolucionaram o Brasil, revolucionaram muitas coisas. E quando você vai estudar a mente de Cristo, você vai ver que o comportamento de Cristo não só revolucionou a sua época, ele revolucionou o mundo. Ele revolucionou a nossa vida, ele botou o mundo de cabeça para baixo, sabe por quê? Porque o que se é esperado de um grande líder, de alguém que tem uma mente brilhante, é o quê? Que tem muito dinheiro, muito sucesso, muito resultado, muitos aplausos, muita fama. E sabe o que Jesus fez? Jesus, ele se colocou como servo. A maior mente que já existiu na face da terra, que não vai existir outra igual, ele foi o coração que mais amou, foi o coração que mais perdoou, foi o coração que mais serviu, foi o coração que não buscou os seus interesses. A Bíblia fala, mesmo sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus. Mesmo sendo Deus, ele se esvaziou de si mesmo. E essa foi a maior revolução da mente mais brilhante que já passou pela terra. Ele poderia ter todo o sucesso, mas ele decidiu ser o servo de todos. Se você tem, pode aplaudir a palavra de Deus. Se você tem a mente de Cristo, querido, você não tem o desejo de ser servido, você tem o desejo de servir. Se nós temos a mente de Cristo, nós temos
muito mais o dever de amar, de perdoar, de servir, de restaurar, porque essa foi a atitude dele. O maior líder, a maior mente, a mente mais brilhante, não foi a mente que teve o maior aplauso. Pelo contrário, ele foi para a cruz. Ele esvaziou a si mesmo, morreu em a pior forma que tinha de cruz. Porque a sua morte nos trouxe vida. O seu coração fez o nosso coração viver. E se você tem e está buscando ter uma mentalidade de Cristo, assim como eu creio que toda a igreja está buscando isso, nós vamos sempre buscar ter um coração que ama, um coração que perdoa, um coração que vê o melhor das pessoas. Aquela mulher, naturalmente falando, ela deveria ser apedrejada, a lei falava aquilo, mas não a mente de Cristo. A mente de Cristo, ele de fato, ele era o perdão de Deus na terra. Jesus veio trazer a reconciliação. Jesus trouxe o ministério da reconciliação. O homem não estava perdido, o homem escolheu viver longe de Deus, mas Cristo veio na terra, ele se fez servo, ele não usurpou ser igual a Deus, porque ele veio trazer a forma de Deus para esse mundo. Por isso não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Não é do seu coração, é a sua mente, é a minha mente que precisa ser renovada diariamente pela exposição da palavra. Toda vez que eu leio a palavra, é a minha mente que está sendo renovada. É o meu coração sendo transformado, mas é a minha mente sendo renovada, tendo o mesmo comportamento que Cristo teve. Se eu quero ser parecido com Cristo, eu tenho que amar mais, eu tenho que perdoar mais, restaurar mais, trazer solução, ser guiado pelos princípios e de fato aí sim as pessoas vão nos olhar e vão falar assim, tem algo diferente neles. Tem algo diferente na igreja. Não é porque a igreja é algo espiritual, não, é porque a igreja vive como Cristo viveu, fala como Cristo falava, vive como Ele vive. E eu quero ler o último texto. E já convidar a igreja a ficar de pé aí no seu lugar, por favor. Louvor, se quiser já subir. Filipenses capítulo 2, versículo 4. Filipenses 2, 4. Nós vamos ler até o 8º, 4 ao 8. Não procurem apenas os próprios interesses. Olha aqui uma revelação da mente de Cristo. E aqui quem estava escrevendo, de fato, era o apóstolo que falou, me imitem porque eu imito a ele. E como que ele pensava, como que ele agia? Não buscando o quê? Os próprios interesses, mas preocupem-se também com os interesses dos outros. O seu interesse é importante, querido, mas o interesse dos outros também é importante. Para Cristo é importante. Tenham a mesma atitude demonstrada por Cristo. E essa palavra atitude, numa outra tradução, ela é sentimento. Tenham o mesmo sentimento que Cristo teve. E essa palavra no original, ela significa tenham a mesma mentalidade de Cristo. Então, quando ele está falando aqui, embora, acho que tenham a mesma atitude, está dizendo tenham a mesma mentalidade demonstrada por Cristo. Próximo. Embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus fosse algo que o devesse apegar. Ele não teve isso como importante. Eu sou Deus, mas isso não é importante. O importante é o interesse deles. O importante é o coração do povo. O importante é que eles precisam entender que Deus amou eles de uma tal maneira que eu vim morrer por eles. Ele, em vez disso, ele se esvaziou, assumiu a posição de escravo e nasceu como um ser humano. Quando veio em forma humana, e último, ele diz assim, humilhou-se e foi obediente até a morte e morte de cruz. Se nós temos a mente de Cristo, nós vamos ter muitas características, muitas, e vamos cada dia buscar ter mais. Posso estar 15, a 30, a 50 anos na igreja, eu ainda assim vou estar sempre buscando ser parecido com Ele, imitar Ele. Ter o mesmo sentimento que ele teve, a mesma atitude, a mesma mentalidade. Mas eu tenho que lembrar que se eu estou buscando isso, eu não posso ser guiado pela carne. Eu sou guiado pelos princípios de Deus, eu sou guiado pela palavra. Não pela minha vontade. A minha vontade diz uma coisa. A minha vontade é de apedrejar, mas a vontade de Deus é perdoar. Não quer dizer que ele é conivente com o pecado. Ele falou, agora vá, não peques mais. Mas
os princípios de Deus, eles são maiores do que os meus. A vontade de Deus é maior do que a minha. Em Jeremias diz que nós não conhecemos o que Deus pensa. A Bíblia diz que os pensamentos deles são maiores do que os nossos. Os caminhos deles são bem melhores. Por mais que você projete algo bom, eu quero te dizer uma coisa: Deus tem algo muito melhor para a tua vida. Por mais que você sonhe em construir uma família, Deus almeja que você tenha uma família abençoada. Por mais que você queira crescer financeiramente, saiba que a vontade de Deus é que você prospere e tenha paz. Isso diz no livro de Jeremias. A vontade de Deus, os sonhos de Deus, os planos de Deus são maiores, são melhores. E eu quero te dizer nessa noite, leia o último texto que nós vamos orar. 1 Coríntios 2, 9 diz assim: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem jamais, nem nunca, nem homem algum, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Por mais brilhante que seja a tua mente, por mais parecido com Cristo que nós possamos ser, nós não temos ideia do que Deus tem preparado para nós. Nem olhos ouviram, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais entrou numa mente humana o que Deus tem preparado para você, para sua casa, para sua família, para a tua vida, querido. Saiba disso, esse é o nosso maior alvo, ser parecido com Ele. Esse tem que ser o seu maior desejo. Eu preciso mudar minha mente. Como que eu sei se eu tenho a mente de Cristo, querido? É o seu comportamento, é os seus resultados, é os seus frutos, vamos dizer isso. E o espelho que você precisa ter é a palavra. É só você olhar para a palavra e falar assim: cara, eu não estou amando como Cristo amou, eu não estou perdoando como Cristo perdoou, eu não estou fazendo o que Ele falou. Então eu preciso transformar a minha mente, não posso me conformar. Eu preciso ser obediente até a morte, morte de cruz, porque assim foi o nosso mestre. E a garantia é que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais. Nós não temos ideia do que Deus está preparando para a sua igreja, querido. E eu queria nessa noite orar pela Sara Sede Floripa, orar pela sua casa, orar pela sua família. Primeiramente orar por você, que você possa fechar os seus olhos nessa noite. E assim como um exame, né, um diagnóstico, você possa olhar para dentro de si nessa noite, olhar para o seu coração. A Bíblia diz que nós devemos nos examinar. Examine-se o homem a si mesmo. Eu quero que essa noite tu possa olhar para dentro de ti, não olhar para o próximo, não olhar para a trave, né? Não olhar para o cisco do olho do teu irmão, mas olhar para a trave. Querido, às vezes tem uma trave tão grande em nós e a gente acha que, nossa, eu estou bom. Não, pelo contrário. Nós temos que todos os dias negar a nossa carne, negar o nosso eu, negar a nossa vontade e viver como Cristo viveu. Mas que essa noite o Espírito Santo possa te convencer, se tem algo no teu coração, na tua mente, que você possa receber de Deus força, ânimo e unção para ser renovado no seu coração, na sua forma de pensar, de falar, porque esse é o nosso maior desejo nessa noite. Em nome de Jesus, feche os teus olhos. Começa a falar com o Espírito Santo, pedir: Espírito, eu preciso ser renovado. Se você entendeu a palavra, querido, essa é a oportunidade de você pedir que o Espírito te ajude a ser renovado na mente, no coração. Oh Deus. Não tenho
nessa noite o Senhor possa nos convencer de tudo aquilo que precisa ser transformado na nossa mente. Senhor, de tudo aquilo que precisa de um toque do Senhor, um toque sobrenatural do Espírito Santo. Deus, em nome de Jesus, nós queremos realmente viver a metanoia, a mudança de mente. Senhor, a transformação de mente. A Tua palavra, Senhor, garante, a Tua palavra diz que os filhos, Senhor, que a terra aguarda a manifestação dos filhos do Senhor. E Pai, os Teus filhos precisam carregar o Teu coração, carregar a Tua mente, carregar, Senhor, os mesmos sentimentos que haviam em Cristo Jesus. Querido, que nessa noite nós, como igreja do Senhor, possamos nos arrepender diante do Senhor. Que nessa noite nós possamos colocar nossa mente no Senhor e nos arrepender. Porque muitas vezes, eu sei que não é só comigo, muitas vezes nós não agimos como Cristo agiria. Nós não temos a mente de Cristo, nós não temos os mesmos sentimentos que havia nele. E querido, o fruto do Espírito é essa manifestação de Deus agindo através de nós. Que o Espírito Santo de Deus possa nos encher a cada dia, amém? Que o Espírito Santo de Deus possa nos encher a cada dia e transformar a nossa mente, renovar a nossa mente, quantas vezes for necessário, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus, querido, que você possa dar um aplauso bem forte para Jesus. Dê a mão ao seu irmão aí. Dê a mão quem está ao seu lado. Tá alto, né? Vamos cantar. Tem a letra aí, quem pode se comparar? Tu és invencível e nada vai me impedir. E eu irei até o fim. Se o mar não se abrir, eu ando sobre as águas. Tua palavra viva está, e o Senhor é vencedor. Quem pode se comparar? Tu és invencível. Não tenho medo. A minha fé firmada está, andando sobre o alto mar. O barco ficará pra trás, pois sua palavra sustenta os meus pés no mar. A voz que me chama a andar é a mesma que acalma o mar. Levante a mão do seu irmão aos céus. Eu vou estar agora, nós vamos estar orando, abençoando a sua semana, encerrando esse culto. Mas eu gostaria que você prestasse atenção no que eu vou falar antes de orar. Enquanto a palavra estava sendo ministrada nessa noite, eu sei que algumas pessoas aqui perceberam a necessidade de se reciclar. Não perguntamos aqui nessa noite se há visitantes ou não, mas há pessoas que precisam ter um encontro com o Senhor nessa noite. E se essa palavra foi para você, se Deus falou ao seu coração, e se nessa noite você quer entregar a sua vida a Jesus, não vá embora sem fazer isso. Ao final do culto eu vou ficar aqui na frente, e você vai chegar a mim e vai dizer: pastor, essa palavra foi para mim. Pastor, eu vim aqui, eu não sei quem me trouxe, eu estou aqui, ou eu venho nessa igreja, mas hoje eu percebo a necessidade de reciclar a minha mente, porque eu quero ter a mente de Cristo. Senhor, como igreja,
Nós queremos pedir a tua bênção sobre cada mão que está levantada nessa noite. Senhor, cada casa aqui representada. Senhor, cada família aqui representada. Senhor, que a tua bênção esteja sobre cada um de nós. Declaramos, ó Deus, a bênção do Senhor sobre as nossas famílias. Senhor, declaramos o cuidado de Deus sobre os nossos lares. Profetizamos a conversão de cada um dos nossos familiares. Porque como igreja reunida nós trazemos a declaração de Josué: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e toda a minha casa serviremos ao Senhor. Senhor, despede-nos na tua paz. Despede-nos, Senhor, na tua bênção. Senhor, e que nós possamos ter uma semana extraordinária. Senhor, traga sonhos. Senhor, traga visões. Senhor, traga as experiências novas na nossa casa, no nosso trabalho, na nossa faculdade. Que possamos exalar o bom perfume de Cristo. Que possamos ser imitadores de Jesus. Que possamos, ó Deus, influenciar essa geração. Nós que possamos, Senhor, ser a voz de Deus aqui na terra. Em nome de Jesus. Querido, eu te abençoo com toda sorte de bênçãos. Vá para a melhor semana da sua vida.